Uma função muito útil em programação é quando você quer testar uma condição e, a depender do valor dessa condição, você executa um código ou outro. Ou seja, você tem algum tipo de definição por casos, né? Então, suponha que eu tenha duas funções, a função g e a função h, que recebem n argumentos, ou seja, recebe n entradas. E elas são funções já primitivas recursivas, tá? E que eu também tenho um símbolo predicativo P de aridade n, ou seja, que recebe n argumentos. E esse P também é primitivo recursivo. Então eu estou assumindo que eu tenho a função g, que é primitiva recursiva, a função h, que é primitiva recursiva, e um predicado p, que também é primitivo recursivo. Ora, eu posso definir uma função f como primitiva recursiva, que também vai receber o argumento n, né, com n elementos, de forma primitiva recursiva. Ou seja, o f de x1 até xn, ele vai ser o g de x1 até xn, se p de x1 a xn for verdadeiro. Caso contrário, ele vai ser o h, né? Se a gente fosse pensar num comando if then else, né? If p x1, x2 até xn for verdadeiro, then, então eu executo o g, ou seja, eu executo o g. Caso contrário, else, eu executo o h. Certo? É uma estrutura de if then else, por caso, né? Ou seja, se o P for verdadeiro, então execute o G. Caso contrário, execute o H, certo? Então, essa é uma estrutura interessante para a gente fazer definições de programas que usem if then else, tá? Bem, e aí, isso é uma função primitiva recursiva? Como é que a gente transforma essa definição, né, em uma função primitiva recursiva? Ora, a gente já sabe que a soma e a multiplicação são funções primitivas recursivas. Então, se a gente quiser definir ela como uma função primitiva recursiva, o que basta eu fazer? Basta eu dizer que a minha função f de x1 até xn é quem? É a função g, né, multiplicado pelo p de x1 até xn. Porque se o p for verdadeiro, pessoal, eu vou multiplicar e vou retornar a minha função g, certo? Agora, se o p for falso, certo? Ou seja, se ele é falso, eu vou inverter o valor dele e multiplicar pelo h. Se ele for falso, né, esse cara aqui vai ser zero e esse aqui vai ser verdadeiro. E aí eu retorno quem? O h de x1 até xn. Então, eu faço a soma de g de x1 até xn. Se o p for verdadeiro, né, eu vou retornar o g, e é esse valor que eu retorno. Se o p for falso, o alfa de p vai ser verdadeiro, e aí eu retorno o h. Tá? Como, de novo, a multiplicação, a soma e a função alfa são funções primitivas recursivas, a minha função f, né, que define uma estrutura do tipo if then else, é uma função primitiva recursiva. E eu posso, inclusive, generalizar ela quando eu tenho múltiplos casos, né? Ao invés de ter só uma função primitiva recursiva P1, eu posso ter uma P1, uma P2, uma P3, até uma PM, certo? Ou seja, várias funções primitivas recursivas. E a depender de quando uma dessas é verdadeira, eu chamo uma função específica, né? Caso contrário, eu faço um H, né? Notem que essa função, né, que tem múltiplos casos, ela também é uma função primitiva recursiva. Como é que a gente demonstraria que ela é uma função primitiva recursiva? Ora, eu definiria essa função como uma função recursiva, né? Então, se eu usar, por exemplo, as funções primitivas recursivas, né, e usar a recursividade para definir a f, que tem m argumentos, né, eu consigo definir isso, né, de forma recursiva. E é assim a prova do meu teorema, né?
Primeira coisa, como é que eu mostro por indução, né? Eu primeiro mostro o caso base. O caso base, né, é quando m é igual a 1, ou seja, eu tenho uma função só, a P1, né? Ora, se eu tenho um caso só, é exatamente o nosso caso anterior, né? Ou seja, h de x1, né, até o xn é quem? É aqueles dois casos, ag de 1 de x1 até xn, se, né, p de x1 até xn, né, se isso aqui é verdadeiro, né, ou seja, se isso é verdade. E caso contrário, é a nossa função h, né, x1 até xn, caso contrário, né. Ou seja, é a função que a gente definiu anteriormente. E essa aqui é primitiva recursiva, eu já vi. Tá? Então, o caso base é exatamente aquele caso anterior. Tá? Qual é o caso indutivo? O caso indutivo, né, é quando eu tenho o passo, o m mais 1. Ou seja, eu tenho g de m mais 1, certo? Com a função p de m mais 1. Ora, e h de x1 até xn. Bem, se eu chamar essa função por uma função h', certo? Essa é uma função h' que é primitiva recursiva, porque a gente acabou de definir quando eu tenho um caso, né? Eu consigo definir ela de forma primitiva recursiva. Basta eu fazer o quê? Aplicar agora, né, o caso m mais 1 na h', né? Eu já sei que para m vale, porque essa é a hipótese do nosso teorema, né? E para eu fazer o m mais 1, basta eu fazer quem? Chamar G1 até Gm, que é o caso, né, lá da hipótese de indução. O caso m mais 1, que é primitivo recursivo, é a nossa h', que a gente acabou de definir aqui, né? E a h' é uma função primitiva recursiva, certo? Então, notem que eu consigo generalizar aquela nossa noção para vários casos, se eu quiser, tá?